você não tem dois jogadores que foram titulares no último jogo, o Gabriel e o William. Para a vaga do Gabriel, o Célio vai ganhar uma nova oportunidade. Isso. E para a vaga do William, o que você está pensando em fazer? Estou pensando em começar com o Lucas Coelho. Essa ideia de colocar o Lucas Coelho para a vaga do William é até por essa situação que está envolvendo o Lucas Fernandes, que está acertando a sua saída, porque você até citou que estava pensando em dar uma oportunidade para o Lucas Fernandes, porque ele vinha entrando bem. Seria ele o titular. Né? E aí, com isso, o Lucas Coelho que vai ter essa chance? Melhorou muito, né? Aliás, todo mundo. O Tatá também, um jogador que melhorou muito. Era natural, a gente já esperava. E é o que eu tenho falado para eles, né? Agora as oportunidades, com essa provável saída do Fernandes, né? Do Lucas, assim, no momento que a gente estava melhorando muito o jogador, mas aquilo que a gente também já conversou, inclusive conversamos lá no programa, é difícil também você impedir um jogador de ir para a Série A, né? Para um clube como o Atlético Paranaense, que é o caso da negociação aí do Lucas Fernandes, e é muito difícil você impedir um jogador de dar esse salto, mas ele estava melhorando muito aqui, ainda tinha bastante coisa para crescer, mas eles entenderam que essa seria uma mudança boa para ele agora e saiu. Mas a saída dele abre espaço para outros que vinham bem e que a gente está cuidando também com o mesmo carinho que a gente estava cuidando do Lucas. Ô Silas, no primeiro treino da semana, que ele foi tido contra o Sub-20, o Marquinhos sentiu a panturrilha e depois não participou mais treinamento. Esse jogo contra o Oeste tinha a possibilidade dele participar e essa lesão tirou ele, ou ele já estava descartado essa semana? Não, para esse jogo ainda não. A ideia era sempre no sentido de evolução dele, né? Mas assim, onde ele tinha lesão, tá tudo intacto, tá perfeito, né? Sem problema. Aquilo ali é mais reflexo mesmo. Às vezes o cara protege, o problema é numa perna e ele coloca o apoio todo na outra. Aí acaba sobrecarregando um pouco, foi o que aconteceu. Então, mais importante é que ele já, sabe, tá pulando as etapas aí e acho que em breve ele vai poder estar com a gente também. Você sei que dá para esperar desse Oeste que vive uma situação muito parecida com a da Bahia, até em termos de classificação, de pontos. A diferença ali, se eu não me engano, é no saldo de gols. Um outro jogo difícil, né? O Fernando Diniz, com essa filosofia interessante dele de trabalhar bastante a bola, e onde ele tem passado, ele tem procurado utilizar essa filosofia. É lógico que isso leva tempo, né? Não é do dia para a noite que você consegue implementar em todos os trabalhos que você passa, mas a gente pode esperar um jogo difícil contra um time que sabe o que faz dentro do campo, até porque eu assisti o jogo deles contra o Bahia, eles perderam para o Bahia lá, mas eles fizeram um grande jogo, e assim tem sido os trabalhos do Fernando Diniz e os clubes que ele está envolvido. Então, outro jogo difícil, assim como vai ser para eles também, a gente jogando na nossa casa, e a gente também está num momento bom, progredindo, tem tudo para ser um grande jogo. Você tem um bom tempo de trabalhar, né? Você tem um bom tempo de treinamento. O que é que você, uma vez que talvez não estava muito bem, você trabalhou bastante durante esse tempo, a força de bola, foi a concentração dentro do campo, foi o contra-ataque. O que você conseguiu melhorar na vez que você achou que estava muito bem? Eu acho que uma coisa é o lado tático da coisa, né? Você trabalhar a variação de sistema, porque quando você muda de sistema, muda o posicionamento nas transições defensivas, a bola entra por um lado, já muda quem entra para a área, quem fica no rebote, quem faz o quê. Então isso aí a gente procurou trabalhar para eles terem bem de memória. A hora que a gente der o sinal ali, se precisar mudar e tal, a gente vai, muda, eles já sabem quem vai aonde e o que tem que fazer. Então a gente, assim, do meio para trás, a gente está se fortalecendo cada vez mais, e também tem a ver com o jogador pegar a camisa e falar, bom, essa é minha. Então quando o jogador vai se firmando na posição, isso também vai passando confiança para a gente. E a outra questão que a gente está trabalhando para melhorar é do meio para frente. Em casa a gente está até fazendo gols, a gente está até assediando bastante a área adversária, fora de casa menos. Então a gente está trabalhando essa questão ofensiva para
para melhorar mais esse aspecto ofensivo agora, que também passa pela confiança, né? Você vê o Rômulo bem, tá com muita confiança, você vê no treinamento, a qualidade do nosso treinamento melhorou, então isso é sinal também da evolução, né? Ô Silas, no segundo trabalho de terça, você distribuiu o colete para todos os jogadores, mas ali estava o Lucas Fernandes e também estava o William. Mas no meio de campo, a formação que você utilizou teve o Luan, o Jajá, o Renato e o Diego Jardel. E o Caio não estava nesse time. Qual é a intenção de usar esses jogadores no meio de campo? Por que não seria o Caio? Agora a briga ali, agora quem joga e quem não joga, ela está bem acirrada, né? E depende de gol em treino, depende de chute para gol em jogo, depende de aparecer onde a gente precisa, né? O trabalho, algumas questões ainda de comportamento dentro do campo, que alguns jogadores precisam melhorar. Posso dizer, porque falei para eles, inclusive, a questão dos cartões que o Caio tomou, coisa que ele mesmo precisa, a gente está falando. Você vê, o São Paulo, eu vi que reclamou muito, que foi eliminado pelo Atlético Nacional lá da Colômbia, reclamou, mas o cara botou a mão na bola, pô. O cara de fato botou a mão na bola. O Lugano reclamou até que tomou o cartão. Quer dizer, então esse tipo de coisa a gente acaba pagando. A expulsão do Maicon no jogo passado custou praticamente a eliminação para o São Paulo, porque até ali o jogo estava muito igual. Então é um todo, né? Não é só trabalhar, sabe? Ou agora eu estou conseguindo uma vaga de titular, tá? Mas eu não posso ficar lá fora com o coração aqui. A qualquer momento eu vou ter um jogador expulso, ou uma provocação do lado de lá e vai tirar um jogador meu do campo. Isso a gente está assim, tentando até tendo que ser até mais ríspido com eles no dia a dia para não acontecer, porque estragam um trabalho. Você vê que nós estamos reclamando aqui uma derrota para o Joinville e um empate com o Atlético Goianiense. Seriam, com a vitória do Joinville, seriam mais 4 pontos. Nós estaríamos aí a praticamente 3 ou 4 da zona de classificação. Então, essas coisas não podem assim ficar acontecendo, né, sempre. Agora, eu sei que é difícil, tem que estar lá dentro, mas hoje está mais do que provado que o aspecto mental ele é fundamental hoje para se conseguir manter os 11 dentro do campo, e com 11 dentro do campo a chance de empatar no final do jogo, de ganhar um jogo no final do jogo, como a gente fez aqui, elas aumentam muito, né? Dizer se o time está pronto para essas duas mudanças por necessidade que você está fazendo, e com esse meio campo, Luan, Jajá, Renato e o Diego Jardel, dá para dizer que o time está pronto, mas principalmente esse meio campo que você monta para essa partida. É um bom meio campo para tentar pegar essa nova filosofia de trabalho, de estilo de jogo que o Fernando Diniz está aplicando ainda no Oeste? Vai ser brigado do começo ao fim, né? Não está fechado 100% que vai ser isso, né? Que vai ser essa escalação, até porque não vai ter treino, então vocês não vão ter como saber se vai ser mesmo ou se não vai ser, mas e até também para não dar de bandeja lá para o Fernando aquilo que a gente vai fazer, né? Mas tem a ver também com elevar a altura do time, tem também a ver com bola parada, defensiva e ofensiva, tem a ver com tudo isso. Então não é simplesmente, né, vou trocar esse por aquele, tem muita coisa envolvida, experiência também, o próprio progresso que o time vem tendo e as próprias opções que eu tenho depois também para mudar. Então o João Paulo, que eu ainda não botei ele de volta, né? Que é o que a gente está assim, lamentando bastante, porque foi uma pancada nesse treino aí contra o Ercílio Luz, uma pancada no treino, e acabou que eu nem sei se foi contra o Ercílio Luz, se foi num treino entre a gente mesmo, contra os juniores, né? E aí é um jogador que a gente também, jogador que tem experiência, que a gente está esperando ficar bom também. Se você falou que não vai ter treino hoje, por conta da chuva, para não ficar o gramado da ressacada. Essa chuva que hoje te atrapalha, que não pode treinar, você acha que pode ajudar se continuar amanhã, até por conta desse toque de bola do Oeste, esse gramado mais molhado, às vezes um pouco até encharcado, pode facilitar em relação a isso?
Eu preferia ele mais seco e até para a gente poder jogar também, porque a gente sabe que vai enfrentar um adversário difícil, mas a gente também depende muito da nossa criatividade, da nossa força aqui dentro de casa. E um gramado molhado sempre prejudica todo mundo, não só o adversário, mas a gente e o espetáculo em si. O torcedor também, com chuva, já fica mais complicado de comparecer. Então tudo assim atrapalha um pouco, mas vamos focar na vitória, que é o que a gente precisa, e pensar só nisso e trabalhar só isso. A gente não vai treinar lá dentro, mas a gente deve ir na Fair Play ali, e aí vamos fazer uma movimentação lá até para mexer um pouquinho neles, né? No resumo, esses 10 dias foram bons ou foi tempo demais sem aquela partida que a gente sabe que o jogador gosta mesmo de estar jogando? Na verdade, 10 dias, como a gente vinha jogando a cada 3 e a cada 4 dias, foi excelente. Não só pelo lado da gente poder treinar um pouquinho mais, mas também pela questão do descanso. A gente pôde dar 2 dias e meio de descanso para eles precisavam sair um pouco, né, e espairecer mesmo, porque estava assim bem desgastante para todo mundo. Não só o Avaí, né, mas muitos clubes também tiveram esse tempo, ou estão tendo ainda esse tempo de 10 dias, que na verdade é uma semana, né, porque 2 dias de recuperação e depois você já começa a treinar de novo, pensando no outro. Você só não tem jogo, porque dá para o jogador respirar um pouquinho sem viagem e sem essa coisa toda. Eu acho que foi bom, sim. Eu acho que foi bom, a gente aproveitou bem. Alguns que estavam também no DM, no caso do Romarinho, está voltando, ajudou também quem estava fora, né? Silas, depois desses 10 dias, e até com o decorrer do campeonato, vai ser muito rápido, vai demorar um pouquinho para você ver aquele aí que é a cara do Silas? Eu estou feliz assim com a evolução, mas volto a dizer o que eu falei para vocês, acho que foi depois do jogo aqui, né? Foi contra o Vasco, que a gente está, acho que a 5 pontos da zona do rebaixamento e a 8 da zona de classificação. Então, o Genin que costumava dizer isso, 8 pontos é uma distância boa para você ficar ali, não perder muito esses caras da frente, mais 5 pontos para usar de trás. Então a gente está trabalhando, tendo que olhar um pouquinho no retrovisor e olhando lá para frente. Tem momentos que você olha só para frente, mas a gente ainda tem que estar olhando um pouquinho lá atrás. Então, todo cuidado ainda é pouco e a gente está assim, trabalhando nesse aspecto. Agora, melhorou muito. Você vê o ambiente, você vê a alegria deles, você vê a qualidade de treinamento. Não tem disciplina com relação ao horário, chega, você não vê o cara querendo acabar o treino e ir embora logo, eles ficam aí treinando. Isso tudo é reflexo, sabe? E o cara tá feliz aqui, né? Silas, claro que quando tem uma remontagem de time, uma montagem de time, o técnico sempre se preocupa primeiro em fechar um pouco a defesa, não tomar gols, para depois arrumar o ataque, né? E o Avaí não saía de um jogo sem sofrer gols desde aquela partida com o Sampaio Corrêa na segunda rodada do Brasileiro. E nessa partida com o Paraná aconteceu isso, saiu sem sofrer gols. Que importância tem isso para a confiança da defesa, e já é um caminho bastante andado do que você estava tentando fazer de consolidar a defesa? Não, sem dúvida. Isso tem a ver com, sabe, manter os jogadores que não estão jogando regularmente ativos, né? Manter os caras ali esperando a oportunidade. Tem a ver também com a questão individual. Nós temos muita velocidade hoje pelo lado esquerdo do campo, né? Isso também ajuda bastante. A gente tem altura, a gente tem jogadores bem resolvidos também fora do campo. Isso é muito importante quando o cara está resolvido fora do campo, sabe? Tem esposa, filho para cuidar e não fica com a cabeça, não fica girando em volta de coisinha. Então isso tudo também ajuda muito. Então a gente conseguiu, você vê que o Fábio Santos perdeu o pai para o jogo contra o Vasco, o jogo contra o Paraná ele já se apresentou e jogou, então isso tudo mostra também uma certa maturidade que a gente espera lá na frente colher os frutos dela, né? Silas, lá no começo da competição, a gente conversava com o Gonçalves e dentro de uma projeção de pontos ele nos disse o seguinte, que o Avaí fazia a seguinte conta: a cada 12 pontos disputados,
se conquistar 8 estava dentro desse planejamento. Com a pontuação feita até agora, esse planejamento continua mesmo ou mudou alguma coisa? Mas a gente até brincou lá depois, até com o próprio Gonçalves, né? Pô, se for assim, nós não vamos perder nunca, né? Porque de 12 você conquistar 8, são 2 vitórias e 2 empates, né? Aí não tem derrota, né? Então era melhor ganhar 3 e perder 1, ganhar 9, né? Aí é melhor. Quer dizer, a ideia é sempre estar pontuando, né? Eu falei para eles que o pontinho lá do Verdense ficou com sabor amargo porque poderia ter sido com vitória, mas aquele pontinho lá vai ajudar a gente lá na frente. E alguns que nós perdemos aqui nós vamos ter que recuperar. Então, eu acho que a base é mais ou menos por aí. Acima de 50% da pontuação, você acaba tendo assim, de repente você dá um salto e consegue uma gordura, que é a ideia. Mas eu acho que ainda assim, está cedo, porque não que está cedo porque faltam muitos jogos ainda. Está cedo porque a gente ainda está jogando jogo a jogo. A gente está pensando jogo a jogo e deixar tudo em cada jogo, planejar o próximo, eles crescendo aqui, manter sabe, a expectativa lá em cima. Acho que essa que é sempre a ideia. Fechou. Falou? Valeu, obrigado, senhor. Vamos treinar lá se a proprietária deixar. Né?